Doutor Rodolfo, queria agradecê-lo. Eu quero já convidar de antemão para continuar essa conversa em relação a esse e outros conflitos, porque o trabalho que vocês fazem é um trabalho maravilhoso que precisa ser valorizado. Tá? O link do trabalho do História Militar em Debate está na descrição da live, está aqui para que você possa acessar e valorizar o trabalho do Dr. Rodolfo e do professor Ricardo, passar para o Dr. Rodolfo fazer as considerações finais dele, mas a live continua, pessoal, vamos continuar compartilhando. Inicialmente agradeço a oportunidade, Rogério, peço desculpas pela necessidade de ausência, mas cumprimentar, agradecer ao meu grande companheiro, amigo, meu orientador, assim defino, Ricardo, e pedir o seguinte ao espectador. Leiam o site História Militar em Debate, a qual nós escrevemos, a qual o Ricardo é o editor-chefe, tem artigos semanais técnicos e com um filtro crítico muito sério, até porque o Ricardo Cabral é o editor-chefe, sobre a guerra da Ucrânia, artigos sobre essa questão da VKS, a defesa aérea da Ucrânia, sobre as forças de blindado da Ucrânia antes da guerra, as perspectivas das ofensivas ucranianas, a questão dos drones russos, quais são os principais utilizados nesse conflito, nesse teatro de operações, os drones ucranianos. E eu queria destacar o seguinte, há muita carga valorativa sentimental na análise desse conflito. E há uma dificuldade muito séria de examinar certas questões objetivas, que é difícil para quem não estuda geopolítica, né? As pessoas, às vezes, me consideram muito dogmático em relação à abordagem realista das relações internacionais. Mas, quando você estuda conflitos militares, a abordagem realista é que gera melhor contextualização. Por quê? Se a gente for analisar, qualquer guerra, ela é uma incivilidade, ela é uma violação do direito humanitário, dos pressupostos, né, de diversas convenções internacionais que são anteriores até a Primeira Guerra Mundial. Mas a verdade é que, como o meu amigo Ricardo, novamente aqui eu preciso referenciá-lo, falou certa vez, as potências são cínicas. A história da formação das nações é baseada em interesses geopolíticos. Aí nós temos aquela questão do Rhineland, do Heartland, que eu não vou aqui definir, isso fica para uma outra live. Mas a verdade é que a Rússia, ela enfrenta uma coalizão militar. Uma coalizão militar que, no caso, utiliza um país fronteiriço à Rússia como uma cabeça de ponte. E a Rússia não vai parar esse conflito. A Rússia tem os seus interesses fundamentais de preservação de sua soberania. E, consequentemente, por mais que se condene, se critique, e por mais que se queira aderir, como o Ricardo falou, essa guerra de propaganda, nós temos que entender que a Ucrânia e o Ocidente estão enfrentando dificuldade nessa guerra, mal conduzida, eu diria até, pela Federação Russa. Estoques de munição sendo depreciados, complexo industrial militar, até norte-americano tendo dificuldade de reabastecer certos componentes, como munições de artilharia, num prazo de 3 a 5 anos, 1/3 do estoque de Javelin e Stingers. Isso numa operação militar, que não houve decretação de guerra total. É impressionante como a OTAN está abrindo mão da sua dissuasão convencional, das suas forças, dos seus estoques, justamente para abastecer a Ucrânia. Então é uma guerra, fundamentalmente, de proteção que ameaça a arquitetura de segurança global. Então, quando nós analisamos as perdas ucranianas, é porque elas ocorrem, assim como ocorrem as perdas russas. Só que as perdas ucranianas são em nível muito maior, e isso aqui saiu um relatório da inteligência, da IDF hoje, das Forças de Defesa de Israel, estimando uma proporção muito maior de baixas ucranianas. Justamente porque a doutrina russa é economia de pessoal, superioridade de fogo. Isso aí o Ricardo falou muito bem. E até se falava que o emprego maciço de artilharia por parte das forças russas, em torno de 60 mil projetis diários. A Rússia, ela tem, isso não é uma questão, vai lá no Global Firepower, no Balance Military, do Centro Internacional de Estudos Estratégicos, ela tem o maior inventário de MLRS do planeta, maior inventário de MBT do planeta, maior inventário de artilharia rebocada do planeta, entre os 5 maiores de obuses autopropulsados. E é muito estoque de munição da União Soviética, herdado. Se a Ucrânia herdou isso e tinha uma máquina de guerra poderosíssima, e eu fico assim chocado das pessoas não estudarem a Ucrânia pré-guerra. A Ucrânia tinha 930 MBTs operacionais, 1.100 na reserva, 12 mil blindados. Ah, mas em Donbás era desorganizado. Desorganização e mau gerenciamento é uma coisa, má manutenção é outra coisa. De 2014 a 2022 fizeram uma ampla modernização, e com apoio, inclusive, da OTAN.
A Ucrânia é o terceiro maior exército da Europa. Então, e com o apoio maciço de toda uma coalizão militar de 40 países. Então, assim, não é a torcida que vai explicar certas lógicas. Então, nós temos que ter uma análise objetiva. E se nós acreditarmos, fundamentalmente, em certas coberturas desse conflito, nós vamos incorrer em erros. Erros até infantis. Erros infantis de análise. Seja para o lado russo, seja para o lado ucraniano. Como a mídia ocidental, ela, no caso, né, doutrina muito e pauta muito a narrativa, no caso, o exército russo já teria entrado em colapso, com 278 aviões de combate derrubados. É inviável isso. Então, essa é uma questão que eu gostaria de destacar e desde já agradecer e botar essa reflexão. Muito obrigado. Estou à disposição para a próxima debate. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodolfo. Muito obrigado.